Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa, esse é o Arco-Íris de Livros. E hoje eu quis trazer uma lista de 10 livros pra você ficar obcecado, tá? Porque eu fiquei obcecada. Quando eu li, até hoje eu paro e penso assim, meu Deus, essa história, esse livro, são favoritos meus que eu queria aqui compartilhar com vocês. Inclusive, tá? Eu já fiz essa lista lá no meu Instagram, TikTok, então se tu não me segue nas redes sociais, segue lá, porque eu fiz uma lista de 3 livros que eu não vou repetir aqui, então vou deixar todos os links aqui embaixo, podem seguir lá. E já aproveitando, se você gostar de algum desses livros, todos os links da Amazon vão estar aqui embaixo, então usem o link do canal. E obviamente não se esquece de se inscrever, deixar o like e comentar qual livro que te deixou obcecado também. Primeiro tem um que eu tô com muita vontade de reler, que é Um Estranho Sonhador. Na verdade aqui eu queria falar da duologia, porque ele é uma duologia e ela é simplesmente perfeita. Eu não tenho outra palavra senão perfeição. No começo dessa história a gente vai ter o Laszlo, estranho, por isso um estranho sonhador, e ele é um bibliotecário e ele é simplesmente fascinado pelas histórias da cidade perdida de Lamento. Até que coisas acontecem e ele vai sair ali para viver a aventura dele, a história dele e ver coisas na vida real além dos livros que ele já estuda. E gente, eu vou ser bem sincera com vocês. A escrita é um pouco diferente do que eu estava acostumada, ela é um pouco mais poética, assim, não é poesia, não tem rima nem nada, mas ela é bem floreada, então no começo eu tive muita dificuldade, tanto que eu comecei a ler esse livro, parei, comecei de volta, então eu quase desisti, gente, que bom que eu não desisti. É uma duologia de fantasia e é muito diferente de tudo que eu já li, o próprio sistema fantástico é diferente, mas a relação dos personagens, assim, os protagonistas ali, eu sou simplesmente apaixonada por eles. Até hoje, assim, eu fico lembrando, eu tenho cenas na minha cabeça desse livro. E tem vários acontecimentos que a gente vai entendendo o que diabos aconteceu com essa cidade de Lamento, quem são essas pessoas, como é que é o sistema mágico do negócio. A gente vai descobrindo tudo. E é muito rica essa história. Tu fica muito imerso ali. De novo, diferente de tudo que eu já li. Inclusive, eu preciso muito reler isso aqui. Tem até vídeo no canal mais antigo sobre essa duologia. Eu deixo aqui um lugar nos cards, mas quem sabe eu não faça um com a releitura, porque, sério, gente, 10 de 10. Os 2 livros, tá? O segundo livro dessa lista é Carrie Soto Está de Volta. Eu comprei esse livro quando eu fui viajar, então eu tenho um apego emocional com essa história, com essa edição, porque eu comprei quando eu fui viajar, então eu lembro um pouquinho da viagem. Inclusive, na viagem eu comecei a dar uma folhada, mas eu peguei pra ler só meses depois. A Carrie é uma tenista aposentada, que vê ali uma jovem bater o recorde que era dela. Então ela meio que se sente obrigada a voltar às quadras pra conseguir ter ali o recorde dela intacto e ser a maior tenista que já passou pelo planeta Terra. E aqui ele tá dentro dessa linha de pessoas famosas da Taylor Jenkins Reid, né? A mesma escritora de Daisy Jones, Evelyn Hugo, ele se passa nesse ambiente. Eu sou fã dessas pessoas famosas, tá? O único que eu não li dessa que engloba esse universo foi Malibu Renasce, mas eu sei que tem personagens que estão aqui, que estão em Malibu Renasce também, por isso que eu fiquei com vontade de ler. Inclusive, acho que a Carrie aparece. E eu gosto muito o jeito que a Taylor Jenkins Reid retrata essas mulheres famosas dela, assim, tanto a Daisy, quanto a Evelyn Hugo, quanto a Carrie Soto, elas têm essa personalidade um pouco mais forte, elas não são retratadas como mulheres que fazem tudo certo, né, que todo mundo ama, que são muito boazinhas, muito maravilhosas. Não, elas cometem muitos erros. Então é muito fácil a gente se identificar muito com essas personagens, assim. Eu particularmente gostei muito da Carrie, assim, ela é muito, não sei explicar, ela é muito crua, assim, ela é muito complexa. E eu gosto de ver como que é a relação dela com as pessoas no qual se dizem fãs dela e com as pessoas próximas dela. Então é muito legal ver essa relação ali com todo mundo. Foi um livro que eu li super rápido, eu adorei essa história. É aquele tipo de livro que assim, tu lê, daí tu já quer reler, porque é muito maravilhoso. E eu tava com expectativa muito alta, porque eu amo Evelyn Hugo, eu amo Daisy Jones, e ele superou as minhas expectativas. Outro livro que eu sou simplesmente obcecada é nada mais, nada menos que o meu livro preferido do Stephen King, que é Novembro de 63. Cara,
É muito bom. Eu confesso que ele tem vários elementos que eu sou completamente apaixonada e juntos fizeram uma história assim espetacular. E pra quem tem medo de ler Stephen King, porque às vezes é muito terror, esse aqui não tem terror, tem um leve quê de suspense, mas é mais pra ficar intrigado com o desenrolar das coisas, então podem ir sem medo. Dando um contexto um pouquinho da história, vai ter o Jake, ele é um professor, e ele descobre um jeito de voltar no tempo. É o Al, o dono da lanchonete, que fala isso pra ele, que existe uma maneira de voltar num lugar específico, num ano específico, tu consegue voltar no tempo. Eu adoro viagem no tempo, tá? Eu acho que por isso que esse livro me chama tanto a atenção. E o Al também, ele compartilha com o Jake que, segundo os estudos ali que ele fez, se eles conseguirem impedir o assassinato do Kennedy, né, que foi o presidente dos Estados Unidos, eles conseguem parar uma série de acontecimentos horríveis, né, que foram se sucedendo ali na história americana e da humanidade. Então ele tá certo disso, ele compartilha com o Jake, e aí eles vão iniciar a jornada deles para tentar impedir o assassinato do JFK. E a premissa já é muito interessante. Só na premissa ela me fisgou, assim, foi um livro que eu sou simplesmente apaixonada. Ele é um livro maior, tá? Ele tem mais de 700 páginas, ele é um baita livro, literalmente. E é muito legal, porque são várias coisas acontecendo, tem um pouquinho de suspense, de tipo, o que será que vai acontecer? Tem momentos tensos, tem momentos de ação, tem romance. Gente, esse livro é o pacote completo. Eu nunca li It, a Coisa, também do Stephen King. Eu sei que tem personagens de It que aparecem em novembro de 63, mas eu não posso falar com tanta propriedade assim, mas eu sei que tem, tá? Inclusive eu quero ler It e depois reler Novembro de 63. Vocês podem até ver, tá? Eu vou falar de reler esses livros várias vezes, porque eu sou tão obcecada por eles que eu quero ler muito. Mas vale super a leitura. Inclusive, o Stephen King, que é conhecido por ter finais duvidosos, eu amo o final desse livro. Pra mim, nem tirar nem pôr, assim, ficou perfeitinho, encaixadinho. Recomendo muito a leitura. Temos também outro livro que é O Ceifador. Eu sei que muita gente que já acompanha canais literários há um tempo deve conhecer esse livro, mas eu demorei muito pra ler ele e eu fiquei pensando, meu Deus, por quê? Gente, sem mentira, eu li, foi esse ano ou ano passado? Puta, agora eu não lembro, mas eu tinha ele desde 2016. Gente, que vergonha! Mas eu não sei porque eu demorei tanto, porque esse livro é fenomenal. É uma distopia, então a gente tá num cenário futuro, anos no futuro. A humanidade, ninguém morre mais, ninguém tem fome, ninguém tem doença. Assim, ó, 10 de 10, não tem mais problema. Mentira, problemas tem, mas nada relacionado à saúde. E aí, pra manter o controle populacional e manter algo estável, existem esses ceifadores, que são pessoas treinadas ali pra coletar as outras para manter esse controle populacional. Então, logo no começo dessa história, desse contexto, a gente vai acompanhar a Citra e o Rowan, e eles vão ser aprendizes de ceifador, desse ceifador Faraday, que vai ensinar para eles ali tudo que eles precisam saber para de fato receber esse manto ali dos ceifadores. É muito legal porque a premissa ela já me pega, porque eu adoro essa coisa meio ficção científica, distopia, mas tu vai adentrando na história, tu vai ver que tem muito mais coisa. Tu percebe que essa organização desses seres que são vistos como superiores, tem muita coisa ali meio estranha, por assim dizer, então a gente vai desvendando e vai desbravando isso junto com eles. Gosto como o autor aqui coloca a resolução dos problemas por umas situações bem complexas que ele criou, e eu gosto muito da interação dos dois personagens com outros ceifadores também, né, que são pessoas ali muito mais experientes que eles. Então essa história me pegou do início ao fim. Na verdade, toda a trilogia eu gostei muito. Eu acho que é uma trilogia que vale super a pena ler, é tranquila, ela é mais público jovem, então é a parte de ficção científica, porque a gente meio que tem uma inteligência artificial ali que cuida de tudo, até essa parte é tranquila de entender. Vale muito a pena, é uma leitura fluida, tu fica ali instigado para saber como é que eles vão sair daquela situação, ou o que aconteceu aqui, e a gente passa raiva junto, assim, são realmente personagens muito bem construídos, eu amei demais. Outro livro é Violeta, que inclusive eu falei recentemente no vídeo que eu fiz de volta do canal, então eu vou deixar ele em algum lugar aqui nos cards, que lá eu falo um pouquinho mais de detalhe, o que eu achei dessa leitura, que foi uma leitura que eu fiz recentemente, e a premissa dele é muito simples. A Violeta contando a história da vida dela, a gente tá num cenário que a gente tá em 2020, então ela vai contar desde o ano que ela nasceu, 1920,
até 2020. A premissa é muito simples, mas a história é muito complexa. Eu confesso que eu gosto muito dessa vibe de livros que eles estão contando uma história. Tipo, eu tô sentada e eu tô te contando uma história e a gente tem um livro. Eu gosto muito disso, assim. Então a gente vai percorrer toda a vida da Violeta, todas as dificuldades que a família dela teve, todas as dificuldades que ela teve, o que aconteceu. Eu gosto muito do jeito que ela narra essa história. É algo muito cru, é algo muito tipo, olha, foi isso que aconteceu. Não é romantizada, é tipo, olha, nesse momento aqui eu tava pensando desse jeito, era a informação que eu tinha, fiz o que era melhor pra mim e tô aqui, tô contando, não tô passando pano, não tô nada. Foi uma história que ela me pegou muito, eu escutei no audiobook pela Audible. Gente, a narração maravilhosa também. É um livro que ele é relativamente curto, mas ao mesmo tempo ele é denso, mas ao mesmo tempo ele é fluido. Eu não sei nem explicar direito, claramente, porque ele é tudo. Eu fiquei com muita vontade de ler, porque eu vi muitas pessoas falando bem, e eu acho que ele vale o hype que ele teve. E que não é um livro que vai ser pra todo mundo, tanto que quando eu terminei eu fiquei, será que é o meu favorito? Como será que eu me sinto em relação a isso? Eu tive que dar uma pensada, sabe? Mas eu pensei, eu refleti, porque esse livro continuava a voltar pra mim. Às vezes até hoje, assim, eu tô parada e me pego pensando nesse livro. E valeu muito a pena, eu fiquei muito feliz de ter dado uma chance pra esse livro. Próximo livro é Um Lugar Bem Longe Daqui. Esse livro, eu confesso que eu quase abandonei ele. Isso que me pega. Por isso que às vezes eu não gosto de abandonar livro, porque às vezes eu acho que fica bom depois, né? É uma dualidade ali. Até os 25% eu não tava gostando, mas era uma leitura coletiva, então eu falei, vou ler, depois tem discussão e tal. Fiquei tão feliz de ter dado uma chance pra esse livro. A gente vai acompanhar a Kia, que ela é conhecida como Menina do Brejo, porque ela mora num pântano ali, e a gente vai ver todo o preconceito que ela sofre, toda a discriminação, mas que na verdade quando tu vai acompanhando a história dela e tudo que ela sofreu, e ela se tornar uma mulher tão inteligente, tão independente, é muito incrível, assim, acompanhar toda essa jornada dela. E a gente vai ter essa coisa de temos o presente, que tá acontecendo alguma coisa ali, que a gente vai entendendo o que, e aí vai acompanhar o passado da Kia pra gente entender como é que aquilo do presente tá acontecendo. Eu adoro livros assim, que alternam entre passado e presente, uma hora a gente junta tudo e consegue saber o que de fato aconteceu. Mas ela tem uma história muito rica, assim, ao mesmo tempo ela sofreu muito, né? Ela foi abandonada logo como criança e depois ela teve que se virar, teve que lidar com várias coisas pesadas, e ao mesmo tempo ela via tudo com uma ingenuidade, assim, é muito lindo. Tem várias questões ali com a natureza, o jeito que ela descrevia as coisas. De fato, assim, no começo eu não tava investida na história, mas depois ela foi me pegando e sério, tão bom, que daí eu fiquei, meu Deus, eu preciso saber, e tu começa meio que querer proteger ela, pode colocar ela num potinho assim e proteger essa mulher, porque, sério, gente, fenomenal, eu fiquei muito investida. Também acho que não é um livro pra todo mundo, tem gente que vai achar parado, tem gente que vai achar chato, assim como eu tava achando no começo, mas eu acho que vale a pena dar uma chance. E o próximo livro é ele merece muito mais hype do que ele tem. Na verdade, ele não tem hype nenhum. Ele teve só um burburinho ali quando ele lançou, mas depois nunca mais vi ninguém falando dele, que é As Quatro Rainhas Mortas. Nesse reino, a gente tem o reino de Quadara. E esse reino, ele é dividido em 4 distritos. Aquela coisa de, cada um daí representa alguma coisa na sociedade e tudo mais. E aí a gente tem 4 rainhas, cada um representando um distrito, e juntos elas governam esse reino. Paralelo a todo esse cenário, a gente tem a nossa protagonista, que eu não consigo falar o nome dela direito, e ela é uma ladra. Eles retratam como larápia, ela rouba ali todo mundo. Ela acaba roubando ali um mensageiro e eles vão ter que se juntar para descobrir o que diabos está acontecendo com essas rainhas. Então a gente tem meio que essa coisa de reinos e ao mesmo tempo esse suspense do que aconteceu com essas rainhas. Ao mesmo tempo que a gente vai acompanhar a protagonista nessa jornada dela para desvendar esse mistério, a gente também vai entender o que estava acontecendo com essas rainhas, do porquê que elas foram mortas. E obviamente elas estão mortas porque é o nome do livro, né? Então não é spoiler.
que levou elas até ali, quais segredos elas estavam escondendo, quem poderia ter feito isso com elas. A gente vai descobrindo aos poucos. Me surpreendeu muito, porque eu fiquei muito investida ali para realmente saber o que tinha acontecido e para saber um pouco mais da história até das próprias rainhas, assim. Eu gosto dessa coisa de reis e rainhas. Foi um grande achado, acho que valeu muito a pena, eu fiquei bem instigada. Eu gosto de livros que meio que misturam mais de um gênero, então a gente tem essa coisa meio fantasiosa, assim, de reinos e não sei o que, mas a gente tem o suspense ali do que aconteceu isso, e daí tem a relação entre os protagonistas e como ela vai se desenvolvendo. Eu gostei muito. E eu acho que ele deveria ter mais hype. E o próximo livro, que eu já falei recentemente aqui no canal, é A Guerra da Papoula. Vocês podem ver que eu realmente tô obcecada, porque é a segunda semana que eu tô falando aqui. Inclusive, pra quem não viu, eu vou deixar aqui nos cards também, que lá eu falo um pouco mais da série toda e dou um pouco mais de detalhes pro livro também. Mas aqui a gente tem a Rinha, nossa protagonista, ela se vê ali numa situação quase de desespero, que vai meio que selar o destino dela, e ela não quer que aquilo aconteça de jeito nenhum. Para se livrar disso, ela vai tentar entrar na academia de Cinegard para estudar as artes da guerra, combate, estratégia, e a gente vai acompanhar a Rin nessa jornada. É também uma trilogia de fantasia, e tem algo que eu gosto muito, que é quando a gente vai descobrindo a fantasia junto com o personagem principal. A gente não entende muito bem a magia, muito bem o que tá acontecendo, a gente vai entender junto com ela. Mas para mim, pelo menos, a parte fantástica é quase como um plano de fundo para toda a intriga, toda a guerra, a traição que tem aqui nessa história, que é muito rica em detalhes. E eu gosto que não romantiza a guerra, não romantiza nada, traz tudo muito cru, assim, muito do jeito que é, do jeito feio, sabe? Então eu gosto muito. Muito legal ver a interação dela com outros personagens também. Tem toda uma questão de preconceito aqui, de birra de adolescente também, mas é muito bom. Eu li, ele nem é tão curto assim, mas eu li ele muito rápido, aquele tipo de livro que tu lê e parece que tu sai da realidade. De tão bom que é, ele realmente prende do início ao fim, vale muito a leitura, esse livro é um espetáculo. E o nono livro, pra variar, um livro que eu quero reler, é Matéria Escura do Blake Crouch. Também teve seu hype, agora teve adaptação, que eu ainda não vi. E eu quero reler justamente pra ver a adaptação, que eu já vi muitas pessoas falarem que é muito bom. É um livro de ficção científica, e aqui a gente vai ter o Jason. Em minha defesa, eu sou péssima pra lembrar nome de protagonista. Aí tem um que é Jake, um que é Jason. Um professor de física, casado, com filho, até que ele reencontra um amigo de faculdade dele, que acabou de ganhar o prêmio Pavia. E aí ele fica nessa reflexão do, meu Deus, poderia ter sido eu, porque ele era um prodígio da física. Só que ele teve que dar uma abandonada, porque a atual esposa dele falou que estava grávida, então ele foi assumir as responsabilidades, eles casaram e tudo mais. Então ele fica remoendo essa questão. E aí eu não quero falar mais, porque eu não quero dar nenhum spoiler. Eu quero que vocês estejam lendo e falem assim, pá, venha, sabe? Mas esse livro, ele tem essa ficção científica, mas também tem um suspense no ar, assim, fica aquela coisa tensa do, meu Deus, o que vai acontecer? O que tá acontecendo? Não tô entendendo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus... Então fica naquela angústia. Também é um livro de devorar, é um livro de esquecer tudo que tá ao redor, porque ele é muito instigante. Eu sei que às vezes algumas pessoas têm medo um pouquinho de ficção científica, mas pode ir sem medo, tá tranquilo. Pode só seguir, se não... não entendi. Segue lendo que tá tudo bem. Mas é um livro que vai refletir muito sobre as escolhas que a gente toma. Como às vezes a menor das escolhas tem um impacto gigantesco na nossa vida. E muitas vezes essa questão de a gente ficar remoendo, tipo, mas e se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse feito aquilo? Tratar muito sobre essa questão humana mesmo, de ficar refletindo e às vezes de ficar remoendo algumas escolhas e algumas coisas. Eu gosto muito dessa temática de livro. E o livro por si só, assim, ele é muito instigante, ele é quase viciante, e eu sou simplesmente apaixonada. De novo, eu quero muito reler. E por último, mas não menos importante, a gente tem Misery, do Stephen King. Eu queria não repetir os autores, porém falhei. Mas é porque, de fato, vários livros do Stephen King eu fiquei muito obcecada. E esse aqui é aquele tipo de livro que te dá falta de ar. Nessa história a gente vai acompanhar um escritor super famoso, o Paul Sheldon, e ele sofre um acidente. E ele é resgatado por ninguém mais, ninguém menos que a sua fã número 1, a Annie Wilkes. E o Paul, ele tem uma série de livros muito famosa com essa personagem principal que chama Misery. Só que a Annie, ela não gostou do jeito que ele
encerrou o último livro. Ela não gostou daquele final. Gente, inclusive, eu acho que esse livro é um tapa na cara pra todos nós leitores, mas tudo bem. E aí, como ela não gostou e ela se vê diante do autor preferido dela ali debilitado, que ele não tem pra onde correr, ela vai usar e abusar dessa situação pra fazer com que ele termine o livro do jeito que ela acha melhor. É um livro que no começo ele é um pouco mais lento, tá? Eu acho que isso é importante ressaltar, mas depois que ele engrena, ele vai, que te deixa com falta de ar. Parece que, tipo, sabe, parece que é tu que tá falando e tu fica agoniado com aquela sensação de, meu Deus, o que que ele vai fazer? O que que ela vai fazer? E agora? Como é que ele sai disso? Como é, sabe? Meu Deus, e começa a dar uma agonia, dá vontade de entrar no livro e lá resgatar ele. Dá muita aflição, mas uma aflição boa, assim, no sentido de porque realmente o livro tá fazendo o papel dele. É um suspense, mas me falta palavras, tá? Eu só sei que eu fiquei viciada nessa leitura. Chegou uma hora que eu só queria ler e daí dá essa sensação. Vale muito a pena. De novo, é um tapa na cara de todos nós leitores. E eu acho que foi porque a galera sempre reclama dos finais de Stephen King, às vezes eu reclamo também, então foi esse tapa na nossa face. Mas é muito bom esse livro, vale muito a pena. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa lista de 10 livros. Não deixem de comentar aqui um livro que vocês ficaram obcecados, se inscrevam no canal e deixem um like. E até a próxima!